meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Como vocês estão hoje? Espero que muito bem prontos para que a gente comece a falar um pouco sobre entrevista e conjunções coordenativas. Aí vocês, meu Deus, conjunções, que saco. Mas veja, a gente tem visto operadores argumentativos. A gente viu a relação do adjetivo e da vírgula com as conjunções, com as orações. Então, nada mais justo de a gente continuar nesse assunto também, tá? Até porque a gente vai começar uma nova série de aulas sobre um outro gênero textual, que vocês vão ver que também a entrevista encaixa nesse gênero textual, tá? Como vocês sabem, eu nunca ando sozinha, não é isso? E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. E temos também a professora Adriana Maria no chat. Olá, professora, muito Olá, bem-vinda. Camille. É uma alegria estar aqui nesse chat do 9º ano. Pois é, a professora Camille falou aí do nosso tema da aula, não é? Entrevista e conjunções. A entrevista é do eixo, não é? Dos conteúdos que fala sobre a oralidade, não é? Estamos construindo textos orais o tempo todo e vamos só identificar, né, professora Camille? Sinalizar as conjunções dentro desses textos, dessas situações, não é? Que vão Exatamente. adequando o tempo todo o nosso discurso, a nossa fala. E como vocês sabem, o chat é uma ferramenta de quê? Do nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar, né, fazer o download, tanto pelas lojas de aplicativo quanto pelo QR Code que aparecerá na tela. Então, por favor, façam o download do aplicativo, se conectem no chat, porque através do chat vocês podem tirar dúvidas, fazer comentários, sugerir, não é mesmo, professora? Isso. E aí a gente tem essa ferramenta de interação, essa ferramenta da gente tirar dúvidas, da gente saber como é que a aula está caminhando e se ela está sendo útil para vocês. Tá? E nossas aulas também podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Educa Recife. Basta vocês entrarem lá no YouTube, escreverem Educa Recife, e vocês podem entrar no canal e procurar a playlist do 9º ano. E aí vocês podem fazer uma super maratona com todas as aulas do projeto, tá? Então aqui eu já enrolei bastante, né? E lembrando que, do mesmo modo que Jéssica torna nossas aulas mais acessíveis, né? Porque ela faz a tradução para Libras, eu também pensando na acessibilidade, vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos pretos, cacheados e curtos na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé em frente à câmera usando uma farda azul e uma calça azul clara, tá certo? Estou hoje no tema azul. Esse é o tema da minha roupa hoje. E aí a gente vai agora começar a nossa aula, tá certo? Olha, a gente pode pensar em entrevista como um dos gêneros relacionados à notícia, à reportagem, não é? Eu coloquei entrevista no tema, mas aí acabou que, na verdade, a gente não vai acabar nem falando sobre entrevista em si. O que é que a gente tem? A gente tem uma notícia, lembrando que as conjunções elas vão ser usadas em todos esses gêneros. Quando você escreve uma notícia, você está escrevendo o quê? Elencando o quê? Uma série de orações que vão formar períodos, e esses períodos vão se relacionar entre eles, não é isso? Então, lembrando que o gênero notícia, a gente tem que é um texto informativo, é impessoal, trata de assuntos pontuais e atuais, responde às questões quem, quando, que, porquê e onde, e não são assinadas pelo autor. Enquanto que a reportagem, ela vai trazer assuntos que são concernentes à sociedade. Como assim? Quer dizer que é um gênero que vai falar sobre assuntos de interesse social, né? Que não precisam ser tão pontuais, tão localizados no tempo. A gente não está falando aqui em uma historicidade. A notícia ela fica velha, a reportagem não necessariamente. Então, ela pode ser um texto opinativo quando o repórter apresenta juízos de valor sobre o que ele está falando, e nesse caso, a assinatura do autor. A entrevista, sabia que eu não tinha esquecido. Por outro lado, é um gênero fundamentalmente dialogal. Sim. E o que é um gênero fundamentalmente dialogal, minha gente?
Vamos pensar aqui, professora Adriana. Quando a gente fala em dialogal, a gente está falando em quê? Um diálogo. Entre E duas se é pessoas. isso? E Ou se é mais. ou mais? E se é um diálogo, a gente vai ter alguém que fala e alguém que responde. Então a gente vai ter essa dinâmica de perguntas e respostas, essa dinâmica de troca, não é? Por exemplo, quando eu poderia fazer agora uma entrevista com a professora Adriana e dizer: professora Adriana, em que cidade você nasceu? Veja, eu aqui estou direcionando a ela uma pergunta. Então, estou abrindo um diálogo ao que ela pode me responder. Sim, professora Camille, nasci em Condado, Pernambuco. Olha só, quem aí conhece Condado? Eu ainda não conheço, mas olha só, Vanessa, a nossa produtora aqui, sinalizou que conhece Conhece. Condado. Então contem aí no chat quem já foi para Condado, a cidade da nossa queridíssima professora Adriana. Então, ó, perceberam aqui, eu, claro, criei agora uma pergunta, inclusive uma pergunta muito comum em entrevistas, que é você perguntar ao entrevistado de onde ele nasceu, quando nasceu, interesses principais, aí vai depender da função, né? E você está entrevistando para quê, né? Representado pela conversação de duas ou mais pessoas, o entrevistador e os entrevistados. Tem a finalidade de obter informações sobre o entrevistado ou até mesmo sobre outro assunto. Então a gente tem uma série de modalidades, né, de entrevista. E aí, eu, na verdade, usei só uma introdução aqui, porque a gente vai começar a trabalhar nas próximas aulas sobre o gênero podcast. E o podcast tem em si, ele pode ser um podcast de entrevista, pode ser um podcast sobre notícias, pode ser um podcast sobre reportagens. Aí vai ser um gênero que a gente vai conseguir trabalhar muitos outros gêneros relacionados a eles. Mas hoje eu quero também trabalhar com vocês alguns dos articuladores textuais. Vocês lembram que são articuladores textuais? São palavras ou expressões que têm a função de ordenar os diferentes segmentos do texto, estabelecendo o encadeamento e, portanto, a coesão entre as partes. Lembrando que a coesão, vocês lembram que o texto ele pode se organizar. Quando eu falo em coerência, eu falo na organização das ideias. Quando eu falo da coesão, eu estou falando da organização das conjunções, das preposições, dos artigos, desses elementos que estão encadeando o texto. Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo, professora Camila. Então, esses articuladores estão espalhados, não é, nos nossos textos escritos e orais. E é sobre eles que estamos falando no dia de hoje. Isso. Em especial, vamos dar atenção aos advérbios. Eita, gente, perdão, às conjunções. Mas aí, ó, são articuladores, entre outros, advérbios, conjunções e as palavras denotativas, tá? E aí, o que são as conjunções? Eu gosto de pensar no termo conjunção como uma ponte. Ela vai ser uma ponte entre duas orações. Então, veja, eu não estou falando entre duas frases. Estou falando entre duas orações. Então, vamos relembrar. Qual seria a diferença entre uma frase nominal, por exemplo, e uma oração? A presença do verbo. Então, quando eu falo em orações, eu estou falando em períodos. Então, a conjunção, ela vai relacionar essas orações dentro de um período. Tranquilo, né? Olha, a gente pode pensar como uma ponte. Eu gosto de pensar imageticamente como uma ponte, que vai, inclusive, relacionar, em geral, no caso das coordenativas, relacionar essas orações emprestando-lhes um sentido. Essa relação ela não vai ser sem adição de sentido. Por isso que a gente precisa saber usar as conjunções na função que elas têm. Então, vocês precisam saber que para dar uma ideia de oposição, eu vou usar uma conjunção adversativa, porque ela vai relacionar essas orações dentro de um período, dando uma ideia de oposição, de adversidade, né? Então, vamos lá. Ó. Conjunções são palavras que atuam como elemento de ligação. Olha aí a ideiazinha da ponte. Um elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração
ou entre duas orações. A gente geralmente estuda a conjunção dentro do período, não é isso, professora? Isso mesmo, Camila. Olha, lembrando que as conjunções fazem parte da classe de palavras que é invariável. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela não vai mudar em gênero, em número, nem em grau. As conjunções, elas não mudam a forma. Por quê? Porque elas não vão se relacionar com elementos variáveis. Assim, não vai haver uma dependência semântica entre elementos variáveis. Diferente, por exemplo, de um substantivo e de um adjetivo, que são variáveis, que podem mudar de gênero, número e algumas vezes até grau. Não é isso? Então, ó, não são flexionadas nem em gênero nem em número. Então, não há singular e plural feminino e masculino quando a gente fala em conjunções. Joia? Então, ó, as conjunções se dividem em coordenativas e subordinativas. As primeiras introduzem orações coordenadas e as segundas, orações subordinadas. E aí, qual é a diferença? O foco aqui vai ser nas orações coordenativas, que são, inclusive, mais simples da gente entender a relação. Por quê? Uma oração coordenativa é aquela que ela é independente. Ó, a gente vai ver aqui. As conjunções coordenativas são palavras que ligam orações ou termos de uma mesma função sintática que são independentes em um período. Ou seja, eu vou ter duas orações que funcionam mesmo que eu não as relacione através da conjunção. Por exemplo, eu bebi água, mas não tomei... Eu tomei água, mas não tomei café. Veja, aqui eu tenho não tomei café, eu tomei água. Eu tenho duas orações que não dependem uma da outra para fazer sentido. E aí, por isso, a essas orações, nós damos o nome de orações coordenativas, tá certo? E elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas. Muito nome, né, gente? Muita coisa, assim, que é mais de regra mesmo. Parece mais difícil, eu acho que a professora Adriana concorda comigo, quando eu digo que eu acho que conjunção é um dos assuntos mais temidos. Sim. Principalmente se forem subordinativas. Mas eu acredito que a gente consegue, com calma, com paciência, entendendo a função. Eu não acredito em um estudo de conjunção que mande vocês decorarem as conjunções. É importante que você tenha um certo arcabouço, que vocês tenham as conjunções que vocês mais sentem confortáveis em trabalhar. Porque isso faz parte do nosso vocabulário pessoal, da nossa gramática interna. Então, quanto mais opções de conjunções que vocês tenham para cada função, melhor. Mas eu prefiro que vocês decorem que, mas porém, todavia, são conjunções que dão a ideia de oposição, do que vocês decorem a lista de conjunções adversativas. Porque isso vocês podem ir adquirindo na prática. Mas é importante que vocês compreendam a função. Porque, às vezes, até a questão da prova ali, você consegue matar pela função. Certo, sei lá, porém é uma conjunção aditiva. Mas, porém, dá uma ideia de oposição. Então, mesmo que você não conheça todas as conjunções aditivas, você vai saber que ali a ideia não é de adição. Ficou claro? Professora Adriana, quer dar alguma dicasinha assim, de como estudar conjunção? Sim. Nono ano é o seguinte, né? Estamos vivenciando esse momento de recomposição da aprendizagem. E aí, quando falamos, trazemos um gênero, não é, do eixo da oralidade e falamos, não é, de conjunções, que é uma das classes gramaticais, e adentramos aí nas orações coordenativas, subordinativas. Parece uma miscelânea, né, um pouco, né, na mente de vocês. Só que esse é um tempo onde nós estamos, não é, recompondo a nossa aprendizagem. Então, calma, sem desespero. É interessante quando a professora Camille ela traz um gênero, não é? Da ordem da oralidade e ela insere dentro para lembrar, dentro desta aula, para lembrar, não é? Identificar. Então, nesse processo de construção, nós vamos identificando as conjunções, tá bom? Então, sem desespero, porque a memória educativa tem que ser
criada em vocês, não é? Então, eu quero que vocês, nós queremos, eu e a professora Camille, que vocês, não é, tenham essa memória construída, não é? Que as conjunções não amedrontam ninguém, tá? Elas estão presentes e nós vamos identificando e nos relacionando com ela de forma bem tranquila. E sabe por quê, gente? Porque a gente usa o tempo inteiro. Isso. A gente usa conjunções subordinativas, coordenativas, em períodos simples, compostos, em períodos complexos. O tempo inteiro. A gente, às vezes, só não sabe dar o nome. Verdade. Às vezes, a gente só não sabe olhar e dizer, não, isso aqui é uma conjunção. Mas veja, não é necessariamente uma função de vocês saber fazer isso o tempo todo. A gente não faz isso o tempo inteiro. Mas é importante que vocês conheçam na hora da produção. Principalmente para a produção. A gente não se comunica avaliando gramaticalmente, semanticamente, linguisticamente, o discurso do outro. Eu não estou aqui quando eu começo um diálogo ou uma entrevista mesmo Sim. com a professora Adriana, eu não escuto as respostas fazendo essa análise. Não, isso aqui é um sujeito que está relacionado aqui ao verbo. Não, gente, a gente se comunica, a gente vai usar a linguagem. Mas, para que a gente saiba usar, é importante que a gente entenda a lógica. Isso. Para a gente entender a lógica, é necessário um estudo formal também. E um estudo formal aplicado aos textos. Então, veja, como a gente vai começar a trabalhar podcasts, que são gêneros orais, eu queria que a gente entendesse as conjunções no concreto, para que nas próximas aulas eu possa trazer, por exemplo, um podcast, transcrever o discurso e a gente possa analisar como funciona. Porque também tem uma coisa, quando a gente escreve, a gente consegue ordenar melhor as ideias e o texto e usar melhor as conjunções. Quando a gente fala, nem sempre dá certo, porque a gente está aqui, ó, pensando e falando ao mesmo tempo. Então, às vezes, há essa confusão. E normal, acontece. Eu erro, a professora Adriana erra. Todo professor de português erra, gente. Não se iludam, não é... Não temos gramáticas dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. De jeito nenhum. Então, do mesmo jeito que a gente consegue aprender, vocês também conseguem. É só ter um pouco de paciência, certo? E não desistir. Eu acho que às vezes a gente fica com muito medo de errar e a gente não tenta. E se a gente não tenta, a gente não consegue. Se não consegue, não faz, né? Mas veja, dá pra gente começar, dá pra vocês reverem a aula, por exemplo, dá pra vocês pegarem, vocês vão ver que eu trouxe exemplos bem simples, pra gente realmente observar e entender ali a função, tá? E nas próximas aulas a gente vai expandindo de frases para né, de períodos para tipo períodos mais longos, para um parágrafo, e a gente vai ampliando os estudos, tá certo? E é isso, calma. É um período de recomposição também, então é sempre bom revisar tudo, todos os assuntos que vocês já viram, tá certo? Qualquer coisa, joga aí no chat a sua sugestão ou sua dúvida, tá? Depois desse longo momento de conversa, vamos agora, vamos ver as conjunções. Ó, por exemplo, se eu quisesse relacionar essas duas orações, eu gosto de ler, esse ficou aí solto, que eu ia escrever outra coisa, eu amo debater. Como é que a gente pode relacionar essas orações? Percebam que independentes, porque uma não depende da outra. E ambas têm o quê? O seu próprio verbo. E se eu quiser dar uma ideia de adição? Eu uso qual dessas conjunções? Eu uso mais, eu uso logo, eu uso pois, eu uso porque ou eu uso i. Vamos ver? Ó, eu gosto de ler, mas amo debater. Funciona, professora Adriana? Funciona. Mas a ideia aqui é de adição ou de oposição? Oposição. Que inclusive nem funciona muito, né? Porque você está concordando aqui. Eu gosto de ler, logo amo debater. A ideia aqui é de adição? Não, a gente pode ter uma ideia de quê? Uma conclusão, uma explicação, não é isso? Eu gosto de ler, pois amo debater. A ideia aqui é de adição? Explicação. Não, é uma explicação. Eu gosto de ler porque amo debater. Explicativo. Também. Mas se eu digo, eu gosto de ler e amo debater. Eita, é essa, não é não? Ó, exatamente. Por quê? Porque aqui a gente relacionou duas orações independentes através de uma conjunção coordenativa que dá a ideia de adição. Olha só.
Ó, embora a gente possa relacionar as orações de várias maneiras, somente a conjunção i dá a ideia de adição. Por quê? Por causa da natureza da conjunção. Percebam que a conjunção i é uma conjunção aditiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a conjunção é aditiva, porque expressa a ideia de adição. Então, ela vai relacionar as duas orações do período, dando essa ideia de soma. Quer ver? Ó, a gente já viu, né? Só que além dessa de adição, a gente tem outras. A gente tem as adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, quando eu falo de uma conjunção adversativa, eu falo daquelas que representam uma mudança de perspectiva em relação ao que foi dito anteriormente. Em geral, a gente geralmente associa... Em geral é ótimo, em geral, geralmente. Normalmente, a gente associa a adversativa à ideia de oposição. Então, quais seriam os principais? Ó? O mais, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. Vocês precisam saber todas essas? Não. Mas vocês precisam saber de algumas, conhecer algumas, para fazer sempre essa substituição e essa identificação, tá? Então, ó, por exemplo, adoro bolos e sorvetes, mas tenho intolerância à lactose. Então, veja, aqui a ideia de você pode amar, mas você vai consumir? Não. Sim. Por quê? Porque você tem intolerância à lactose. Então, veja, eu tenho duas orações que são independentes. Adoro bolos e sorvetes, tenho intolerância à lactose. Então, aqui a relação vai sendo identificada também na conjunção, tá certo? Quando eu falo de conjunções alternativas, eu dou a ideia de alternância, de escolha, e geralmente essas conjunções são usadas em duplas, né? Ou, ora, já, mas vocês não é obrigatório que seja em dupla. Tá? Então, é uma ideia de alternância, de escolha. Ou você vai fazer uma coisa ou outra. Ó. Ora, os moradores nos olhavam, ora se escondiam. Eles conseguiam fazer isso ao mesmo tempo? Não, então eles fazem uma alternância. Então, os moradores nos olhavam, os moradores se escondiam. Reparem, são duas orações que são independentes, relacionadas com uma ideia de alternância. Por isso, eu uso o quê? Conjunções coordenativas alternativas. Tá vendo, rapaz? É difícil? Não é tão difícil assim. É só a gente ter paciência. Paciência é a palavra da ordem. Paciência é a palavra do dia, não é isso, professora? Sim. Ó. E quando eu falo de conjunções conclusivas? Conclusiva lembra o quê? Conclusão. E o que é conclusão? É quando eu chego a um veredito, né? Quando eu tenho dados ali, eu entendo. Então, ó, quais as conjunções aqui? Logo, portanto, por isso, então, assim, pois, após o verbo, tá? É o pois após o verbo, não é antes do verbo. Porque o pois antes do verbo é uma explicação, não é isso, professora? Isso mesmo. Atenção, tá certo? Ó. Estou cansada, portanto, dormirei cedo. A conclusão da ação que eu estou cansada é que eu vou dormir cedo. Então, ó, aqui a gente tem duas orações independentes, que se relacionam com uma sendo conclusão, né? Funcionando como uma conclusão, tá? E as explicativas, aquelas que expressam o quê? Uma explicação, uma justificativa. Então, ó, o porquê, o que e o pois antes do verbo. Então, o pois antes do verbo, explicação. O pois após o verbo é uma conclusão. Ó, vejam só, com uma mera mudança de uma conjunçãozinha na posição do verbo muda completamente o sentido. Português é uma coisa linda, gente, de verdade. É interessante, vocês não sabem o poder que tem, o poder adquirido quando você entende, de fato, a língua que você fala. E verdade. como você pode usar as palavras ao seu favor. Exatamente. Então, isso é mágico. É maravilhoso. Olha. Mágico não é, né? Não. Porque tem um esforço no aprendizado. Mas é maravilhoso. É. Então, ó, a gente tem as conjunções explicativas, ó. Estou desolada, ou seja, triste, porque me atrasei de novo. É minha vida isso, né, professora Adriana? É minha vida. Mas veja, ó, por que estou triste? A explicação do quê? Eu estou triste porque estou desolado. Eita, porque estou atrasada. Então, ó, estou desolada, me atrasei de novo. São orações independentes relacionadas com uma ideia de explicação. Portanto, eu uso uma conjunção explicativa.
Ó, Isso. fácil, lindo. E aí eu vou te perguntar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar duas orações e vocês vão me dizer se há diferença de sentido ou não. Olha só. O chão está molhado, pois choveu a noite toda. Ou o chão está molhado, choveu, pois, durante a noite. A gente tem orações muito semelhantes, né? Muda aqui a ordem uma ou outra, mas qual é o elemento aí que está diferente? O pois. Será que essa mudança, ela muda? A gente já viu que muda, né? Eu já Sim. disse que muda. Mas como? Ó, nesse primeiro caso aqui, o pois é uma conjunção correlativa explicativa. Eu poderia trocar o pois aqui pelo porquê, não é? O chão está molhado e aqui ele vai introduzir uma explicação. É uma, né? Isso é uma explicação. Quando eu uso esse pois depois do verbo, a ideia já é uma conclusão. Eu estou dizendo, o chão está molhado, choveu. Eu já expliquei, mas eu vou introduzir uma conclusão. Choveu, pois, durante a noite. Eu entendi que houve a chuva durante a noite. Por isso é uma conclusão. Eu tirei essa conclusão. E a professora Adriana, ela olha para mim com uma cara assim muito séria, de que está muito me ouvindo. E aí, mas veja só, ó. E se a gente mudasse as conjunções? Ó, o chão está molhado porque choveu a noite toda. A ideia explicativa, ela se manteve. Por quê? Porque o pois, antes do verbo, ele é explicativo. Quando eu tenho ali, ó, o chão está molhado, portanto, choveu durante a noite. A ideia aqui é de uma conclusão. Então, veja, o truque, o pulo do gato de vocês aprenderem conjunção é: estudem a função e saibam pelo menos algumas conjunções da mesma classe. Porque na dúvida você troca. Se você trocar por uma conjunção que você conhece, você vai saber a função daquela conjunção. Se você mudar por uma conjunção que você conhece a função e a oração mantiver o sentido, faltou falar isso. A conjunção e o período ou a oração mantiver o sentido, então você já identificou ali a função da conjunção. Né? Isso é um Isso truque, mesmo. é um truque. Saibam, tenham uma diversidade mesmo, aprendam vários. Não precisam ser todos, mas umas 2 ou 3 ou 4, né? Já dá pra gente fazer alguma coisa. E aí, na verdade, a nossa aula termina assim, porque eu também não quero jogar tanta coisa. Então, nas próximas aulas, a gente vai voltar aos assuntos de conjunção, operadores argumentativos, preposições, tudo isso que vocês não são muito fãs, mas dentro de um outro gênero, que aí talvez fique um pouco mais interessante. Tá certo? Então, gente, nossa aula está chegando ao fim. Eu queria terminar com essa citação de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, que é uma autora e teórica da literatura negra brasileira, mineira. Incrível, sensacional. Leiam Conceição Evaristo. E, ó, não gosto do termo intolerância. Vejo isso como uma dificuldade de conviver com o outro. Mas prefiro acreditar que a crueldade não é inata, e sim adquirida. Conceição Perfeito. Evaristo, aqui ela traz uma ideia muito positiva, né? Uma ideia positiva da humanidade. E faz a gente pensar sobre a intolerância, né? Sobre essa dificuldade de conviver com o diferente, com o outro, com o que é diferente da gente. E aí eu acho que o exercício da tolerância ele deve ser diário, né? Porque a gente vive com pessoas muito diferentes o tempo inteiro. Não dá pra gente não lidar bem com as pessoas, né? Não dá pra gente tratar mal as pessoas ou ser intolerante ou discriminar o diferente, né? Então é melhor a gente acreditar que as pessoas não nascem cruéis e que isso é adquirido e pode ser adquirido de um milhão de formas. E o que é adquirido pode ser desconstruído, não é? E aí a Exatamente. vida se torna mais leve. Então, Um gente, beijo no nossa coração de vocês. Estou atrapalhando a professora Camille, mas já jamais. me despedindo do nono ano, não é? Essa aula foi sim maravilhosa, não é? E a professora Camille estará dando continuidade na próxima. Um abração a vocês. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Jéssica, pela tradução maravilhosa. Obrigada, professora Adriana, pela contribuição sensacional. Obrigada à produção que permite que as aulas cheguem até vocês com qualidade. E obrigada a vocês que estão aí me ouvindo falar. Um beijo, gente. Espero que tenha sido útil. Até a próxima. Qualquer dúvida, joga lá no YouTube, tá certo? Beijo. Tchau.